Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo e com toda a tua casa. Eu sou o presbítero Adailton e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero te convidar a refletir comigo no texto sagrado do livro de São Lucas, no capítulo 18 e o versículo de número 41. E a palavra de Deus nos diz: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Meus amados, certamente vocês já conhecem essa história. Vocês certamente já leram, já ouviram falar da história desse contexto. O homem a quem se refere este versículo que nós acabamos de ler. A palavra de Deus nos mostra nesse texto a vida de um homem chamado Bartimeu, que morava na cidade de Jericó. E aquele homem era um homem cego, era um homem mendigo e que vivia à beira do caminho. E nós já aprendemos várias lições nesse texto, no dia a dia, para as nossas vidas. Mas nós aprendemos ainda, dentro desse versículo, quando a palavra de Deus diz que, no versículo 40, Jesus parou e mandou chamar aquele homem, mandou chamar aquele cego. E por que mandou chamar? Porque aquele homem, quando ele teve a oportunidade de saber quem estava passando por Jericó, ele vê ali a oportunidade de uma mudança de vida, de uma mudança de trajetória, de que a sua vida pudesse ter uma escritura nova a partir de agora. Que a página da sua vida, da sua história, pudesse ser uma página diferente, uma página de vitória, uma página de felicidade, uma página de sucesso e de alegria para a sua vida. Então aquele homem, ele resolve clamar, ele resolve gritar, ele se desespera e ele começa a chamar pelo nome de Jesus Cristo, justamente porque ele vê em Jesus, porque ele vê no Filho de Deus, naquela oportunidade que ele até considera como única, porque ele não sabe, ele não sabia, ele não tinha certeza se Jesus voltaria a passar novamente por Jericó e se ele teria uma segunda chance. Então ele agarra com todas as suas forças, ele agarra com toda a sua capacidade, a sua inteligência, e ele começa então a chamar pelo nome de Jesus. E nós aprendemos aqui com o clamor de Bartimeu. Uma das lições que nós podemos tirar com o clamor, com a oração, com a súplica, com a atitude do cego Bartimeu, é que devemos orar, mas não apenas orar por orar. A palavra de Deus vai dizer que nós temos, meus amados irmãos, irmãs e amigos, o dever, a obrigação de constantemente estarmos em oração na presença do nosso Deus. E aquele moço então ele começa a clamar, ele começa a gritar. E nós aprendemos com ele, nós aprendemos nesta passagem, nesta oportunidade também, que como servos do Senhor, como cristãos, como igreja do Deus vivo, nós não podemos nos tornar uma igreja sem ação, uma igreja acomodada, uma igreja que vive a dormir espiritualmente. Mas nós devemos também clamar pelo nome de Jesus, clamar pela graça do nosso Deus, pelo socorro, pelo auxílio do Senhor, porque Ele tem a solução para todas as nossas causas. Mas a lição que nós tiramos é que Bartimeu, ele tinha objetivo na sua oração. E é isso que eu quero mostrar para você nessa oportunidade, nesse momento. É isso que eu quero falar através da palavra de Deus ao seu coração. Eu e você temos a obrigação de orar, temos o dever de orar. Mas não podemos fazer da oração uma rotina, um ritual. Não podemos nos tornar repetitivos, sem uma direção, sem um alvo a conquistar, sem saber de fato o que nós queremos. A nossa oração ela tem que ser bem definida. A nossa oração ela tem que ter um alvo, ela tem que ter uma direção. E Bartimeu sabia exatamente o que ele queria da sua vida. Qual era o objetivo, qual era a razão porque ele clamava pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo, o Nazareno. E a palavra vai dizer que Jesus pergunta para aquele moço: o que é que você quer que eu te faça?
Qual é a razão do teu clamor? Qual é o objetivo da tua oração? Por que clamas a mim? Em outras palavras, é isso que Jesus estava dizendo. Por que a gritaria? Por que o incômodo? Entre aspas. E aquele moço, ele diz para Jesus, que eu torne a ver. Era exatamente isso que ele queria. Ele tinha um objetivo. Qual é o alvo da tua oração? Qual é o alvo do teu clamor? Você precisa definir de forma clara o teu objetivo. O que é que você quer? O que é que você quer que Deus faça na sua vida, na tua casa, na tua saúde, na tua igreja, na tua família, na sociedade que você vive? Você precisa declarar para Deus. Você precisa objetivar a razão do teu clamor. Você precisa definir e deixar claro diante do Senhor qual é a razão do teu clamor, o porquê que você ora. Então essa é a primeira lição que nós tiramos para as nossas vidas. Que a igreja deve orar, que o homem de Deus, a mulher de Deus, o cristão, ele deve viver em oração. Mas não apenas orar por orar. Precisamos definir, precisamos deixar claro diante de Deus, diante dos céus, a razão da nossa oração. Olha, meus amados, nós temos N razões para orar. Nós temos vários motivos para estarmos orando. Precisamos orar pela nossa sociedade, que está corrompida pelo pecado, que vive no engano, que está assolada, que é escrava do pecado, é escrava da ação do inimigo. Quantas pessoas morrendo, quantos jovens aprisionados nas drogas, sem alegria, sem vida, sem esperança, sem saber para onde vão. Então nós precisamos dobrar o nosso joelho e clamar pela graça e pelo poder de Deus por essa sociedade decaída, por essa sociedade que espiritualmente vive sem direção, cega, que não consegue compreender as coisas de Deus. Essa é apenas uma das razões. Precisamos orar pela nossa nação, pela nossa pátria, pelas autoridades, pelos homens que estão no comando, no governo da nossa nação. Ao invés de criticarmos, ao invés de condenarmos, nós precisamos orar, porque esse é o dever da igreja. Precisamos estar colocando todas as situações, todas as causas diante do nosso Deus. Mas nisso deve haver uma definição. Precisamos mostrar com clareza o porquê que nós estamos orando. Não apenas orar por orar. Oração sem objetivo, oração sem direção, oração vazia é oração sem resposta. Mas em segundo lugar, o que nós aprendemos com o clamor de Bartimeu? Primeiro, nós aprendemos que o clamor deve ter um objetivo, deve ter uma direção. A segunda lição que nós tiramos para as nossas vidas com o clamor do cego Bartimeu, aquele homem de Jericó, é que a mesma necessidade e a mesma deficiência que aquele homem apresentava, lamentavelmente e infelizmente, é a mesma deficiência, é a mesma necessidade que muitos cristãos estão tendo nos dias de hoje. É a mesma deficiência e a mesma necessidade que muitos crentes têm demonstrado nos dias de hoje. Aquele homem tinha como deficiência a sua cegueira. Aquele homem tinha a necessidade de ver, a necessidade de enxergar. Essa é a necessidade de muitos, se não a maioria dos cristãos que estão dentro das igrejas. Estão dentro das igrejas, muitas das vezes ocupando um cargo, exercendo uma função, muitas das vezes até diariamente dentro da igreja, mas estão vivendo sem visão, estão vivendo sem direção, não conseguem enxergar as coisas que verdadeiramente exaltam e glorificam o nome do nosso Deus. Não conseguem enxergar as coisas que agradam a Deus. Tem muita gente vivendo dentro da igreja, mas como se estivesse fora dela. Tem muita gente ocupando cargos e posições dentro da igreja, mas vivendo na direção contrária à direção de Deus. Tem muita gente que um dia viu bem, enxergou bem, mas no decorrer da sua vida, no percurso da sua vida, por alguma razão, por alguma infelicidade, alguém perdeu a visão. Alguém deixou de ver e já não consegue mais ver o que ele via antes.
Tem muito crente dentro da igreja que não consegue mais ver o pecado. Aquilo que era pecado, agora é algo bom. Aquilo que era reprovável aos olhos de Deus, agora é agradável aos olhos de muitos cristãos. Lamentavelmente, isso é uma tristeza. Infelizmente, essa é uma realidade. Muitos cristãos já não enxergam mais. Já não conseguem mais ver aquilo que agrada a Deus, porque tudo se tornou natural. Tudo se tornou aprovável e palpitável aos seus olhos. Em muitas igrejas hoje, já não vemos mais a alegria de servir a Deus, o entusiasmo de estar na presença de Deus. Já não se vê mais uma vida de consagração, uma vida de santidade na presença de Deus. Já não se vê mais uma vida de dedicação, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de evangelismo. Já não se vê isso mais na maioria das igrejas. E a gente precisa pedir a Deus para restaurar a nossa visão. A gente precisa ter visão de crescimento espiritual. A gente precisa ter visão do reino de Deus. A gente precisa pedir ao Senhor para que restaure a nossa vista, a nossa visão, para que a gente tenha discernimento entre o bem e o mal, para que a gente possa separar o certo do errado, para que a gente possa discernir a luz e as trevas. Porque infelizmente muitos têm misturado as coisas e já não conseguem mais ver o mal aonde existe o mal. Já não conseguem mais ver o pecado aonde existe o pecado. Que Deus tenha misericórdia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, da minha e da sua vida. Fica com esta palavra. O Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Eu quero orar por você, no nome do Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré. Senhor, no nome do teu Filho amado, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Mas ao mesmo tempo, meu Deus, eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor desperte a tua igreja, que o Senhor desperte os teus filhos, as tuas filhas, para uma vida de oração, mas uma oração bem definida, Senhor. Uma oração com propósito, uma oração que tem um alvo, que o nosso alvo, meu Deus, seja um alvo de crescimento, de restauração, um alvo de avivamento, um alvo, meu Deus, de prosperidade espiritual. Meu Deus, que o nosso propósito seja tão somente o de agradar ao Senhor, o de crescer na presença do Senhor. Meu Deus, que o nosso propósito seja aquele de exaltar o teu nome, de produzirmos muitos frutos para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, nós também te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor restaure a visão, meu Deus, do teu povo, dos teus servos, daqueles que estão dentro das igrejas, mas não conseguem mais enxergar o bem, já não consegue mais também enxergar o pecado, porque tudo é a mesma coisa para a vida de muitas pessoas. Aqueles que não mais conseguem, meu Senhor, enxergar as trevas, porque ele tem visto luz em todas as coisas. Meu Deus, tenha misericórdia no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, santifica a tua igreja, santifica a nossa alma, santifica as nossas vidas. Muda, meu Deus, o percurso da nossa história. Meu Deus, escreve na nossa vida uma nova página, uma página de vitória, uma página, meu Deus, que glorifica o teu nome. Abre os olhos do teu povo, assim como Bartimeu, meu Deus. Naquele dia ele teve a rica e gloriosa oportunidade de mudar o seu estado de vida. Que assim seja conosco, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, e até a próxima oportunidade, no nome de Jesus.